Quem não achou, diga misericórdia. Oh, aleluia. Segunda Epístola de Paulo, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos nós sofismas. Amém? Pode se assentar. Glória! Percebamos que o texto que lemos é um texto conhecido e aplicado nesta campanha. Paulo está defendendo a autoridade apostólica. E quando Paulo se depara aos irmãos de Corinto, é importante percebermos que Paulo está retratando aqui que as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo está dizendo que para destruir fortalezas, nós não podemos lutar com armas carnais. Existem fortalezas que são levantadas em vários âmbitos da nossa vida, da nossa caminhada, e que elas só serão destruídas com armas espirituais. E Paulo está deixando isso claro, e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tudo aquilo que se levanta contra a sua casa, contra a sua família, tudo aquilo que se levanta contra o seu relacionamento ou contra os seus relacionamentos, tudo aquilo que se levanta contra a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu chamado, e se opõe, vai se tornando uma fortaleza. E a verdade é que elas precisam ser quebradas. Elas precisam ser destruídas em Deus, para que elas não avancem, para que elas não ganhem campo. E o céu me visitou no final desta tarde e me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar fortalezas que precisam ser destruídas. Muitas vezes pessoas entregam a vida a Jesus, descem as águas do batismo, até mesmo recebem o Espírito Santo na qualificação de batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas ainda existem fortalezas que lutam, que tramitam contra a sua vida, contra os teus sonhos, contra os teus projetos. E a primeira coisa que eu encontrei registrada em Marcos capítulo 5, versículo de número 2, nos diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Percebamos que Jesus vai parar em Gadara, em uma das 10 cidades de Decápolis. E quando Jesus desembarca naquela localidade, a Bíblia diz que um jovem possuído de um espírito imundo vai de encontro a Jesus. E quando esse espírito maligno que está ali diante daquele jovem no qual já havia colocado uma fortaleza, porque a Bíblia diz que prendiam aquele jovem com cadeias e grilhões, mas quando o espírito o tomava, a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, ele quebrava os grilhões. A Bíblia descreve na sua narrativa que o lugar da sua morada era nos sepulcros, era no cemitério. A Bíblia diz que ele se cortava com pedras e ninguém tinha coragem de se aproximar daquele jovem, porque via que tamanha era a violência que aquele jovem praticava, tamanha era de forma assustadora a forma visível que aquele jovem vivia. Só que quando Jesus desce em Decápolis,
especificamente na cidade de Gadara. Jesus desce para quebrar aquela fortaleza, que ninguém diante daquela sociedade, que ninguém diante daquelas 10 cidades tivera a capacidade de quebrar. Quando Jesus desce, a Bíblia é categórica em nos revelar que quando Jesus desembarca, o espírito maligno possui aquele jovem e vai até Jesus. E quando o espírito maligno leva aquele jovem até Jesus, Jesus está dizendo a nube que assegue a Comôntria, aquela cidade: eu vim para quebrar a fortaleza que aprisiona esse jovem. A Bíblia não diz quantos anos, mas a Bíblia diz de forma muito veemente que havia muito tempo que aquele jovem estava escravizado, e não era uma força humana. A Bíblia diz que uma legião tomava o corpo daquele moço, e naquele tempo já se havia uma fortaleza chamada automutilação, porque a Bíblia diz que o Espírito tomava a vida daquele jovem ao ponto dele se cortar a si próprio. A Bíblia diz que ninguém tinha coragem de chegar até a ele. Então Jesus desce naquele lugar com um propósito. E qual é o propósito? Que a fortaleza dos demônios que agiam na vida daquele jovem caísse por terra. Existem batalhas, existem guerras que não são humanas, são sobrenaturais, são demônios que estão trabalhando contra a sua casa, contra a sua família. Mas o céu me trouxe de Califórnia para dizer para você que quando você não conseguir destruir esse tipo de fortaleza, o próprio Jesus vai descer, o próprio Jesus vai desembarcar, o próprio Jesus vai se manifestar para desfazer com todas as obras do adversário. E o que me chama a atenção é que esse menino possuído de uma legião de demônios agora é levado até Jesus. Perceba que o mais certo que seria era os demônios pegar aquele jovem e tirar de onde estava Jesus. Só que perceba no texto que quando Jesus desembarca, os demônios é que vão levar o jovem até Jesus. É Jesus dizendo para mim e para você nessa noite que os demônios e o adversário não têm poder contra a sua história. Tudo aquilo que talvez de forma hereditária tem se tornado fortaleza na sua casa e na sua família, Jesus desembarcou na sua vida. Calabra subde Comôntria, cante o revúcia para mudar o seu quadro, para mudar a sua história. Porque quem olhava para aquele moço não via esperança, quem olhava para aquele moço não via perspectiva de vida, porque ele estava aprisionado. Talvez você entrou aqui nesta noite para esta campanha, talvez você está dentro desse propósito, e quantas pessoas que você vê aprisionadas por demônios, aprisionadas por fortalezas. Só que Jesus te trouxe primeiro para quebrar a fortaleza na sua vida, segundo para te usar como instrumento para que fortalezas sejam destruídas na vida de outras pessoas. O que você passa, o que você vive, é o céu te treinando, é o céu te habilitando, é o céu te capacitando para você tocar em outras vidas e o nome do grande Deus ser glorificado. A Bíblia diz que Jesus pergunta: qual é o teu nome? Quando aquele jovem se apresenta naquele estado, Jesus vai indagar: qual é o teu nome? E aqueles demônios vão dizer: nós somos legião. Porque Jesus vai na raiz. Jesus, quando quer destruir uma fortaleza na vida de um homem, na vida de uma mulher, Jesus não começa pelas metades, não. Jesus vai na raiz. Então ele vai no cabeça dos demônios, e o cabeça diz: sou legião, somos legião, porque somos muitos. E a Bíblia diz que agora aqueles demônios
Jesus. Sabe por quê? Porque eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquela localidade. E a Bíblia discorre na narrativa que passa cerca de 2.000 porcos com seus porqueiros, e os demônios dizem: nos permita entrar nos porcos e lançá-los no precipício ou no abismo, para que nós fiquemos no país, fiquemos na localidade. Quando as fortalezas de demônios são quebradas, eles fazem de tudo para não sair da região. Por quê? Porque eles vão voltar sobre aquela vida para ver se a casa está limpa, se a casa está adornada, se a casa estiver bagunçada. Ele volta e instala a sua fortaleza. Mas se porventura a casa estiver alinhada, a vida daquela pessoa estiver transformada pelo poder de Deus, eles não têm como entrar, mas vão tentar entrar em outras vidas. A Bíblia diz que os demônios, com a permissividade de Deus, do Cristo, entram nos porcos e se precipitam. A Bíblia diz que os demônios ficam naquela região com a permissividade de Jesus. Mas Jesus desceu em Gadara apenas com um propósito: salvar aquele jovem. Perceba que pode ter uma grande multidão, mas Jesus vai atrás de apenas um. Perceba que poderia, naquela região de Decápolis, naquelas 10 cidades, poderiam ter ali pessoas excelentes para Jesus quebrar a fortaleza e salvar. Mas Jesus desce para salvar apenas um, para quebrar a fortaleza de apenas um. Foi assim na sua vida. Jesus poderia ter escolhido tantos na sua localidade, no submundo que você vivia, mas Jesus desceu na sua Gadara, Alabaiatéria. E quando ele desceu, ele disse: eu vou entrar aqui, eu vou quebrar a fortaleza e vou fazer deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança um instrumento nas minhas mãos. O jovem agora não se corta mais. O jovem agora não dorme mais no cemitério, não deita mais nos sepulcros. Tem gente que tem medo de ir no cemitério, irmão. De dia, a morada desse moço era todo dia. Mas não era a vontade dele. Havia uma força espiritual que o prendia. Eu cresci em Belo Horizonte vendo uma senhora que, quando bebia bebida alcoólica, quando ela acabava de beber, ela comia um copo americano. Eu tinha apenas 12 anos, não era cristão. E eu vi aquela cena e aquilo, eu cresci com aquilo até eu me converter aos 18 anos de idade. E quando eu me converti, começou um processo de libertação. Na igreja, eu comecei a entender que aquela mulher que comia o copo não era ela. Era uma entidade maligna que tomava ela, uma fortaleza tomava ela naquela localidade e fazia ela comer um copo e não cortar a boca. Ela engolia os cacos, porque uma fortaleza de uma legião maligna trabalhava ali na bebida e aprisionava ela. Aprisionava o marido durante muitos e muitos anos, aprisionou os filhos, porque a mãe bebia, o pai bebia, passou os filhos a beber, as filhas a beber, e se tornou uma grande fortaleza, até que um dia aquela mulher se rendeu a Jesus, até que um dia Jesus desceu na Gadara daquela mulher, para transformar a sua vida. E no momento que Jesus entrou e colocou ela em liberdade, começou a salvar os filhos, começou a salvar a família, começou a alcançar o marido. E agora no Biega, a Comontre, a Folha, não existe mais uma fortaleza. Todas as vezes que eu vou a Belo Horizonte, eu passo naquela localidade e eu vejo os feitos de Deus. É Deus dizendo: uma vez que eu te libertar, uma vez que eu libertar quem você está orando, quem você está colocando debaixo
dos meus propósitos, jamais ele será o mesmo, jamais ela será a mesma. Mas enquanto isso não acontece, você precisa ir para a batalha para que as fortalezas caiam. Segundo, você precisa identificar qual é a fortaleza que reina naquele lugar. Qual é a fortaleza que reina, que impera, que você fala, não tem como sair daqui. Eu vejo aquela pessoa escrava daquilo, mas é porque lá existe uma fortaleza. Só que as suas armas não são carnais, e sim espirituais em Deus, para fazer coisas poderosas nele. O jovem está liberto. E o texto discorre a narrativa dizendo que ele se aproxima de Jesus e diz: deixa eu ir com o Senhor. Porque agora a sociedade está vendo aquele homem transformado. Não existe mais fortaleza naquela localidade. Só que um homem transformado e liberto não quer ficar mais no local. Aí Jesus diz para ele: não. Eu fiz tudo isso que eu fiz em você. Eu quebrei todas essas fortalezas, porque em Decápolis eu preciso de alguém que anuncie o que eu fiz na sua vida. Não tem outro. Eu vim aqui para transformar você e para você tocar outras vidas no pique a folha por aquilo que eu fiz na sua vida. Perceba que Jesus liberta, transforma. Aquela legião de demônios não opera mais na vida daquele jovem. Só que Jesus dá ele uma missão: fica aqui e anuncia o que eu fiz na tua vida. Perceba que se a gente olhar para o texto, aquele jovem não ia ter dificuldade de anunciar, porque as pessoas olhavam para ele o antes e o depois. E no depois as pessoas diziam: só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Ele é para culminar a subicante o revúcia. É gente que olha para a tua vida e diz assim: só Jesus pode fazer isso. Porque a subignácia, o homem jamais poderia realizar tamanha obra do que Jesus poderia ter realizado. Sabe, Jesus te arrancou de um lamaçal, colocou você sobre a rocha, te deu um banho no sangue do Cordeiro, para que fortaleças na qual te prendia, Deus possa usar você para colocar em liberdade pessoas que estão aprisionadas em fortalezas. Quem está aí, diga glória. Esse jovem era escravizado por uma legião de demônios em Decápolis, especificamente na cidade de Gadara. Jesus tem esses mistérios. Ele desce numa localidade para salvar um, e esse um evangelizar 10 cidades. É Deus dizendo para pessoas aqui: o que eu fiz na sua vida não é para você guardar dentro de você, é para você espalhar, é para você compartilhar, porque outras pessoas estão passando pelos mesmos processos que um dia você passou, mas não tem entendimento que lá existe uma fortaleza. Mas quando você compartilhar, a visão dele vai ser aberta, o entendimento vai ser aberto, e ele vai ter o entendimento que a luta que ele está lutando é desumana, porque ele está lutando com coisas espirituais. É verdade. O jovem está liberto, e a Bíblia discorre a narrativa em João 5,5. Estava ali um homem enfermo, já havia 38 anos. Uma fortaleza havia crescido na vida daquele paralítico, porque a Bíblia narra que descia um anjo, movimentava as águas, e qualquer homem ou mulher que pulasse na água era curado de qualquer enfermidade que carregasse. O anjo desce, movimenta as águas, e toda vez que ele tenta pular, vem outro na frente e mergulha, sai curado. Esse homem viu isso 38 anos. 38 anos vendo gente em estados piores do que ele, mergulhando e voltando restaurado. Agora pense comigo:
o que é 38 anos, acreditando que Jesus vai te tirar de uma circunstância, de uma situação, e você vê todo mundo saindo, que chegou depois de você, entrando e saindo curado, e você permanecendo no mesmo estado. Havia uma fortaleza ali. Ninguém metia o homem no tanque, segundo a sua própria fala. Jesus deixa a festa dos judeus e ele desce para essa localidade, para a região do tanque de Betesda, que no hebraico e no grego significa casa da correnteza. Ele desce porque ali ele tem um entendimento que ele seria mais útil ali do que na festa. Porque tem hora que o Senhor quer te colocar em situações e em lugares que você será mais útil do que em alguns outros lugares. Qual é o problema? É que muitas vezes nós não entendemos. Por que o Senhor me colocou aqui? Porque Ele tem um propósito. Enquanto o propósito do céu não cumpre, eleve ossia de revulsão. Ele não pode te arrancar do lugar do propósito. A Bíblia diz que então Jesus diz: olha, eu vou descer lá para baixo. É lá que estão os aleijados, é lá que estão os coxos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou descer porque lá tem gente que precisa de mim. Se você pegar essa cidade de forma geográfica, você vai encontrar lugares que precisam de você. Para quê? Para que fortalezas sejam quebradas. Perceba que Jesus desce, e quando ele chega, ele depara com o paralítico e pergunta para ele: queres tu ser curado? O paralítico não entende, porque tem uma fortaleza. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. Tem uma fortaleza que impede ele de entender o que Jesus está dizendo. Quantas vezes Jesus fala com você e você não entende, porque tem uma fortaleza. Quando a fortaleza cai, Jesus fala e você fala: já entendi, é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele e ele responde: eu não tenho ninguém que quando o anjo movimenta as águas, me meta no tanque. Só que ele não está entendendo que quem está falando com ele tem poder sobre qualquer paralisia, porque a fortaleza levantada aqui é uma paralisia. No pique a folha, quantas pessoas estão paralisadas? A paralisia daqui é uma paralisia de enfermidade, mas quantas pessoas estão paralisadas daquilo que o céu te chamou para fazer? Aquilo que o céu te chamou para fazer. Ah, mas já passou 5 anos, já passou 10, 20, 30, mas o céu está ecoando e dizendo: queres ser curado? Quer que eu arranque esta paralisia da tua vida? Quer que eu quebre a labra sube como a folha? Isso que impera, isso que impede você de viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Ele não entendeu. Eu não tenho ninguém que me ajude. A batalha, a fortaleza está imperando na sua vida, e existem momentos na nossa caminhada que ninguém vai poder fazer nada por nós. Eu não tenho ninguém que me meta no tanque. Não é disso que eu estou falando, paralítico. Eu sou a cura. É mais ou menos Gênesis 28, Jacó lutando com o anjo. E ele garra o anjo e diz: olha, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Tem momento na sua caminhada que a paralisia espiritual, ministerial, financeira, dos sonhos, dos projetos, se levanta uma fortaleza, e a fortaleza diz assim: eu quero ver se você vai viver o que o tal do seu Jesus disse que você ia viver. Aí é momento de você entender o que o céu está falando com você. Jesus disse para o paralítico: toma a tua cama
e anda. Como pode um paralítico levantar da sua paralisia de 38 anos, paralisar? Como ele pode fazer um movimento, pegar a cama, pôr nos ombros, levantar normalmente e andar? É porque Jesus está dizendo assim para ele: a fortaleza da paralisia eu já quebrei. A minha ordem agora é ordem de comando. Pega a cama, põe no ombro, põe no leito no ombro e anda. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: eu já quebrei as fortalezas da paralisia. Agora você precisa ouvir a minha ordem de comando. Pega a cama, põe a nacalaçu e revúcia. Pega a tua cama, pega o teu leito e anda. Qual é o problema? O Senhor vem e destrói a fortaleza. E muitas vezes as pessoas ficam presas às vidas de fortalezas que foram criadas, ainda vivendo elas. Meu Deus! O céu já disse para você que o melhor desta terra te espera. E aqui não é demagogia, não é mensagem motivacional, não. O céu está dizendo: eu já liberei o melhor desta terra para você viver. Qual é o problema? Você ainda está preso na paralisia, que eu já destruí a fortaleza. Pega o teu leito e anda. O paralítico está com o leito nos ombros. É o Senhor dizendo: é para você nunca esquecer de onde eu te tirei. Porque quando a gente não esquece de onde o Senhor nos tirou, a gente vai ser instrumento para quem precisa do mesmo nível de onde o Senhor nos tirou. Eu sou um ex-dançarino. Me converti aos 18 anos de idade. E um belo dia, depois de um mês de crente, batizado já, eu começo a ouvir uma programação, e na época meu pastor não tinha me ensinado sobre aquilo, e as músicas daquela programação evangélica começou a mexer com minhas emoções, a acessar gatilhos espirituais. E quando eu assustei, eu estava lá no som para dançar de novo. Um mês de crente. E eu sempre andei muito bem vestido, com roupas de marca da época. E eu cheguei lá da pior forma que você imaginar. Que eu tinha recém-convertido. Eu tinha limpado meu guarda-roupa. Porque o Senhor me desceu, me visitou e falou: ó, abra mão de tudo isso e não dê para ninguém. Queima. Eu disse: então vamos queimar. Quando eu estou lá dançando, primeiro, quando eu chego para dançar, meu irmão ainda no mundo disse assim: mas o que você vem fazer aqui? Você não é crente? Olha Deus usando quem você muitas vezes não imagina. Talvez não está aqui dentro, mas Deus está usando lá fora para falar com você. Não entra aí não, anda mais calmo, anda mais tranquilo, vigia nessa terra. Você fala: não, isso não é Deus não. Se atente para a voz de Deus. E ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim dançar. Paguei o ingresso, entrei para dentro do salão e comecei a dançar underground. Me lembro como hoje. Estou lá dançando underground, estou lá dançando. Aí uma voz desceu dentro do salão e disse assim para mim: o que tu fazes aqui? Eu parei, olhei de um lado do outro e falei: estou ficando doido. Bati nos colegas, na linguagem hoje nos passa, e disse assim: vocês ouviram? Não, rapaz, não ouviu nada não. Desde quando você foi para a igreja, você ficou meio doido. Você gosta de estar ouvindo voz. Vamos dançar. Continuei dançando. A voz chama pela segunda vez: Denis, o que tu fazes aqui? Eu falei: não é possível. Olhei para um lado, olhei para o outro, nada. Perguntei de novo. Ele disse: não é possível que você vai perguntar isso de novo. Mas eu estou ouvindo. Só que eu não falei o que se falava. Na terceira vez eu estou dançando e o Senhor disse: saia daqui. Aqui não é mais o seu lugar. Porque muitas vezes você sai, o Senhor te traz para a presença dEle,
Mas o Egito ainda continua. Eu vou falar. O Egito ainda continua te bombardeando, dizendo: vem para cá. É só um pouquinho, não tem problema. E aí você vai deixando aquilo que é pequeno se tornar uma fortaleza. Eu era apaixonado para dançar. Eu treinava 5 vezes na semana, porque nós participávamos de alguns campeonatos. Eu não sei porque o senhor está mandando dizer isso aqui. Meu Deus. E aquilo era uma fortaleza na minha vida. Só que eu entrava nos palcos para dançar, alegrava as pessoas batiam palma. Só que quando terminava aquele mini show, nossa alma estava vazia. Eu falava assim: eu vi todo mundo se alegrar, eu vi todo mundo sair daqui feliz, e essa tristeza. Um dia um pregador menino me convidou para ir na igreja, menino de 12, 15 anos de idade. Ele disse: vamos na minha igreja. Eu digo: fazer o que lá na igreja? Vamos na minha igreja. E eu fui. Cheguei lá na igreja pentecostal, e o pastor olhou para mim e revelou minha vida inteira. Eu olhei para o menino e falei assim: esse menino deve ter contado alguma coisa. O sangue de Jesus tem poder. E ele foi contando, e tudo coisas que eu vivia no meu particular, ninguém sabia. Eu saí dali visitado pelo Senhor. E aí eu pesei e pus na balança. Disse: Senhor, se o Senhor existe de verdade, como o Senhor usou o teu servo, por que eu estou dentro desse submundo da dança? Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Quem está na dança vai para as drogas, quem está na dança das drogas pode ir para a bebida, pode ir para a vida promíscua, porque um abismo chama o outro. Pode ir para o mundo do homossexualismo, para o mundo da vida de garoto de programa. Por quê? Porque um abismo chama o outro. Quem está aí, diga glória. Eu queria voar aqui hoje, irmão, mas essa é a mensagem que o Senhor me deu. Eu prometo que a próxima eu vou dar um cair com força. Mas eu não posso sair daquilo que Deus me deu aqui. Entenda. Tem fortaleza na sua vida que mesmo sendo crente, ela tem que cair. Não é porque eu ouvi uma música lá e ela balançou. Música luta é aqui, ó, na mente. Não é coração nem alma. É na mente. É por isso que tem gente, louvado seja Deus, que hoje grandes empresas estão dando a oportunidade de você usar o seu foninho e você ouvir o que você quer. Mas nós viemos de uma geração que não tinha isso. Eles punham aquelas músicas loucas lá e você tinha que ouvir. E você tinha que viver uma vida santa, regada.